Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer mais uma vez. Nós iremos começar mais uma aula. Nós estamos no mestrado da vida e essa série nós abordamos o deserto, a escola de Deus. E hoje nós vamos aprender coisas especiais, coisas extraordinárias. E nós vamos ter abordar o tema hoje, os três ciclos de Moisés. Esse tema que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, desde já eu quero agradecer você que já está chegando aqui. Seja todos bem-vindos. Não esqueça de compartilhar essa live com o máximo de pessoas possível. E se você estiver vendo essa aula numa outra oportunidade, numa outra plataforma, eu te convido a você olhar todos os outros episódios. Esse já é o 7º. Então, antes desse teve 6 episódios. E aí você vai poder olhar esses episódios, cada um. Você vai poder aprender com cada um. E você vai poder ver a sequência de cada episódio. Porque nós estamos abordando sobre o mestrado da vida, o deserto, a escola de Deus, e nós estamos ainda só na introdução, ainda não chegamos no deserto, nós ainda estamos trazendo as características da vida de, já falamos de Abraão, de Isaac, de Jacó, como eu falei, de José, nós também já falamos sobre essa característica das vidas intrínsecas de Moisés e tudo o que aconteceu na vida dele, e a gente ainda não chegou ali no deserto, ainda não chegamos no deserto ainda, não vamos chegar ainda no deserto. Então vocês que já estão chegando aí, você, a Coach Liz, que sempre está conosco aqui, é uma honra e gratidão tê-la aqui presente conosco aqui na aula. A Josiângela também, que já chegou aí, também seja bem-vinda. Não esquece de compartilhar essa live com as pessoas e também apertar o coraçãozinho. Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas, que nós vamos já estar começando e abordando cada tema. Só um momento. Deixa eu enviar para algumas pessoas aqui a live. Nós já começamos a aula, tá bom? Me diz aí como é que foi o dia de vocês. Vocês cumpriram o desafio de ontem que eu passei? Quem cumpriu o desafio aí? Coloca aí no comentário. Um desafio que você tenha cumprido, ou alcançado, ou realizado. E aí? Como é que foi o dia de hoje? Como é que foi o primeiro dia de passado? Eu ia falar sobre escrever o novo passado hoje de novo, mas eu vou deixar isso para falar amanhã. Amanhã, terça-feira, nós vamos abordar essa temática. Amanhã eu não vou fazer especificamente a escola, o deserto, porque eu entendi que é necessário falar um pouco sobre escrever o novo passado, que foi algo extraordinário que aconteceu, algo que transformou a vida ontem, eu vi muito resultado. Então eu ia abordar essa temática hoje, mas eu deixei para amanhã, porque hoje eu já tinha preparado uma aula para nós abordarmos hoje. Nani Siqueira, bem-vinda, Nana Siqueira. A Nana Siqueira também está direto conosco aqui. Hoje eu vou trazer algo importante. Fica aqui, se você quer entender sobre projeto, presta atenção, sobre projeto, propósito de vida e como Deus age para grandes coisas, hoje é o dia importante para vocês aprenderem muito propósito. Ontem eu falei ontem eu abordei sobre escrever o novo passado, e amanhã eu vou falar de novo, hein? Então se prepara que amanhã na live eu vou falar de novo. Mas e você que cumpriu aí, a Josiângela disse que cumpriu, escreveu o novo passado hoje, a Liz falou que escreveu o novo passado hoje, e o que foi que a Josiângela fez? Tive um dia muito bom, conseguindo vencer alguns conflitos. Olha aí, ó. Aproveite o seu dia, aproveite o seu agora, aproveite e viva de forma extraordinária. Nani Siqueira, uma honra mais uma vez tê-la aqui. Você está conosco direto, eu tenho certeza que eu possa estar, através das aulas aqui, edificando sua vida, trazendo informação, e de que alguma forma essas informações possam te levar a um outro nível, a um nível de excelência e a um nível extraordinário na sua vida, não só na vida da Nani Siqueira, mas na vida aí da querida Liz Pellegrini e também da Josiângela, que tem trazido muito retorno. Então hoje eu vou falar sobre os 3 ciclos e as 3 fases de Moisés. Então, para mim usar o texto, como eu estou falando muito sobre o livro do Êxodo, só que hoje eu não vou ler Êxodo, eu vou ler Hebreus 11. Então, se você quiser me acompanhar para ver onde está a leitura, está em Hebreus capítulo 11, que fala ali sobre os heróis da fé. Nós vamos ler a partir do versículo 23. A partir do versículo 23, nós vamos ler aqui em Hebreus, para você entender isso aqui. Diz assim, ó, Hebreus 11, versículo de 23. Preste bem atenção no que está escrito. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Olha esse código aqui, anota bem esse texto aí. Hoje nós vamos aprender muitas coisas importantes aí enquanto vocês estão compartilhando ali, ó. Diz assim, ó.
Hebreus 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido durante 3 meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Aí continua. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho do faraó. Não, filho da filha do faraó. Então, ele sendo grande, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Versículo 14. 24. 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo e do tesouros, em vez do tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para a destruição dos primogênitos que não lhe tocasse. Versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentaram os egípcios e se afogaram. Aí continua o texto, vai chegando na parte... Seja bem-vindo, todos estão chegando aí. Aí o texto continua, aí chega na fase onde o povo entra na terra do Egito. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 23, com calma, do 23 ao versículo de número 29, fala a história de Moisés. Qual é o tema da aula de hoje, Júnior? Eu falei sobre, eu vou trazer aquelas dicas sobre escrever o novo passado amanhã, então coloca na sua agenda amanhã, às 19 horas, não vou falar sobre escrever o novo passado. Eu vou dar a aula 2 sobre escrever o novo passado, que é esse novo passado, isso daí é parte da mentoria que eu faço com o grupo. Então eu vou trazer parte dessa minha mentoria aqui amanhã, terça-feira. Mas eu vou voltar aqui. Preste bem atenção, hoje eu vou falar sobre os 3 ciclos e as fases de Moisés. Eu li Hebreus capítulo 11, que fala que pela fé Moisés, já nascido, ele foi escondido por 3 meses, porque ele era uma criança formosa, era uma criança diferente. Aí fala que quando ele cresceu, ele recusou ser chamado de filho da filha do faraó. E depois ele diz que ele recusou isso e ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Foi uma decisão dele. Por quê? Ele não queria trocar o gozo do pecado por um momento específico, por um momento curto. E depois disse que por quê? Porque ele entende que as maiores riquezas, ele já subentendia que as maiores riquezas estavam na revelação de Deus ou na revelação futuramente de Cristo. Os tesouros estavam, porque ele tinha em vista uma recompensa que ela transpassa a esfera temporal. Existem recompensas terrenas e existem recompensas que ultrapassam o seu tempo de vida, que adentram a eternidade. Então ele tinha essa característica, ele não temeu o faraó, ele não temeu o rei, e ele permaneceu firme na convicção daquilo que ele tinha chamado, porque ele creu naquele que o chamou, que era na característica que diz que ele creu no invisível, naquele que era invisível. Ele não via, mas ele creu naquele que havia o chamado. Eu posso colocar aqui a vida de Moisés, agora nós vamos entrar na aula, eu posso colocar a vida de Moisés aqui pelo menos em 3 fases, ou em 3 ciclos. Júnior, qual é a primeira fase do ciclo? A primeira fase, o ciclo de Moisés, é o primeiro ciclo de 40 anos. Que ciclo é esse, Júnior? Rita Barbosa, bem-vinda, Rita. Estava com saudade de você, Rita. Bem-vinda, Janaína. Quanto tempo, Rita? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com o Samuel? Conseguiu resolver aquele negócio? Deixe nos comentários. Aí voltando. Existe... Bem-vinda, Luna Trisaudável. Luna Trisaudável, que nome incrível. Seja bem-vinda, Luna Trisaudável. Ontem eu falei sobre escrevendo no passado e pessoas tiveram resultado, amanhã eu vou falar de novo. É uma honra ter você aqui, pelo menos estou verificando aqui hoje nessa live importante. Seja bem-vinda. Fica aí que eu vou trazer códigos importantes que eu estou falando sobre o mestrado da vida, o deserto e a escola de Deus. Hoje eu vou falar sobre os 3 ciclos, as 3 fases. Se você entender isso e aplicar na sua vida, vocês todos que estão aqui, vocês vão ver o resultado extraordinário que vocês vão ter. Continuando. A primeira fase na vida de Moisés é a fase que nós chamamos a fase do palácio. Que fase é essa do palácio? É a fase que a mãe dele pega, coloca ele no cesto, coloca no rio Nilo, ele desce no rio Nilo, aí a princesa, filha do faraó, olha aquela criança no cesto e decide pegar Moisés. E quando ele decide pegar Moisés, ele vai levar Moisés para dentro do palácio, vai levar para dentro da sua casa. Oi, Júnior, também estava com muita saudade, o Samuel está melhor sim. São as orações, porque até hoje não consegui os exames. Vamos continuar orando. Eu estou orando todo dia pelo Samuel.
e vamos continuar orando para que Deus dê vitória, para que ele possa ficar restaurado e para que já já ele possa conseguir fazer esse exame. Rita, vai dar tudo certo. Esse Natal, Rita, você vai passar em casa. Esse Natal você vai passar em casa com a sua família. Nós estamos orando para isso, tá bom? Qual é a primeira fase? A primeira, voltando aqui. O primeiro ciclo, a primeira fase na vida de Moisés, é o momento que ele é pego pela filha do faraó e ele é levado para o palácio. Ali no palácio ele vai viver de forma real. Ele está no palácio sendo criado como a filha do faraó. Ele está sendo cercado, por exemplo, de luxos, de alimento. Ele foi ensinado, instruído em todo conhecimento, toda a sabedoria egípcia. Ele está em todo aquele contexto ali. Ele está vivendo de uma vida boa, uma vida extraordinária, uma vida onde todas as coisas é suprida. Ele é uma autoridade dentro do Egito. Todo o povo reconhece ele como o neto do faraó. Então, a primeira fase da vida de Moisés é o que nós chamamos aquilo que ele era, que ele achava que ele era. Então a primeira fase é aquilo que ele era, aquilo que Moisés dizia: eu sou filho do faraó, eu sou neto do faraó, eu sou uma autoridade, eu estou vivendo num palácio, eu sou no contexto de Moisés. Moisés como se fosse aquela autoridade, alguém que tinha todo o contexto ali de cuidado, de roupa, melhor roupa, ele não repetia roupa, ele tinha do bom e do melhor. Então a primeira fase, a primeira característica, o primeiro tempo na vida de Moisés são esses primeiros 40 anos. Aquilo que ele acha que ele era, aquilo que ele entendia ser, estando na casa do faraó, sendo cuidado pela princesa, tendo toda a regalia, sendo preservado, tendo o bom e do melhor, aprendendo toda a ciência, aprendendo todo o conhecimento. Seja bem-vinda, Glória, seja bem-vinda, Silva. Então ele recebia toda essa estrutura. Júnior, qual é a segunda fase? A segunda fase é quando ele sai do palácio e ele vai para o deserto. Aí ele casa com uma jovem, filha do seu sogro, e acaba tendo jeito com o sogro, e ele passa 40 anos no deserto. E esses 40 anos ele começa a cuidar, preste bem atenção, ele começa a pastorear e cuidar de ovelhas que não eram nem dele. Ele começa a cuidar de um grupo de ovelhas que não era dele, era do sogro dele, começou a trabalhar para o sogro dele. Aí entra a segunda fase da vida de Moisés, durante esses 40 anos, do 40 até 80. Que fase é essa? É quando ele entende que ele não era nada daquilo que ele pensava. Na primeira fase, ele achava que ele era algo. Quando ele tinha toda aquela estrutura do palácio do Egito e todo o cuidado, quando ele sai dali, começa a segunda fase, que é os 40 anos, do 40 a 80, que é a segunda fase, que ele vai entender que ele não era nada daquilo que ele pensava. Ele começa a cuidar de ovelhas que nem dele era. Ele começa a estar no deserto e começa a viver no deserto. Depois desse período, começa a terceira fase de Moisés. Quando começou essa fase, Júnior? A terceira fase de Moisés começou com ele com 80 anos, que está lá em Êxodo capítulo 3, quando ele está pastoreando as ovelhas e Deus se manifesta em uma sarça ardente, uma sarça que pegava fogo e não consumia. Então naquela sarça ardente Deus vai se revelar para Moisés. E quando Deus se revela para Moisés, Deus chama Moisés e diz assim: olha, Moisés, eu tenho um projeto para ti, eu tenho um propósito para ti, Moisés. E ele vai falar: Senhor, qual é o teu nome? Eu não sei o teu nome, o que eu vou falar para os filhos de Israel? Aí Deus se revela para ele dizendo assim: eu sou o que sou. Então a terceira fase na vida de Moisés ele entende quem Deus é. Então a primeira fase na vida de Moisés, o primeiro ciclo, é aquilo que Moisés achava que ele era. A segunda fase é aquilo que ele entendeu ele entendeu que ele não era nada daquilo que ele achava. E a terceira fase, ele entendeu quem Deus é. Então, repetindo aqui, a primeira fase é aquilo que Moisés achava que ele era quando ele estava no palácio, cercado de riqueza, de bem, de servos, de roupa, de alimento, de tesouro, de riqueza. Era aquilo que ele achava que ele era. Achava que ele era o que, Júlio? O neto do faraó, uma autoridade, uma pessoa cercada de bem, filha da princesa. Então era aquilo que ele achava que ele era. Quando ele perdeu tudo no palácio e tinha do bom e do melhor, não passava necessidade, não repetia roupa e foi morar no deserto, começou a passar luta. E aí ele começou a cuidar de ovelhas que nem dele era do sogro. Começou a trabalhar para o sogro, serviu o sogro. Aí começa a segunda fase. Que fase é essa, Júnior? É quando ele entende, quando ele compreende que ele não era nada daquilo que ele pensava. E aí começa a terceira fase, ele com 80 anos, quando Deus se manifesta, quando Deus fala com ele, quando Deus visita ele. E o que acontece nessa fase, Júnior, na vida de Moisés? Acontece quando ele vai perguntar para Deus: quem é tu? Qual é o teu nome? Ele disse: eu sou o que sou. A terceira fase de Moisés é quando ele conhece Deus e ele entende quem Deus é. Então é uma coisa muito importante. Vamos começar aqui pela primeira fase. Quando Moisés achava que ele era algo. Como começou isso? Nós falamos isso, está lá em Êxodo. Você pode ler com calma depois, para a gente ganhar tempo. Leia com calma Êxodo capítulo 1.
capítulo 12 e capítulo 3. Se não, você pode voltar aqui na série, porque essa aqui já é a sétima. Nós já estamos no sétimo episódio dessa série aqui, sete lives seguidas, e hoje é a sétima. E eu estou falando só sobre o mestrado da vida, o deserto, a escola de Deus. Então, se você voltar nos outros episódios, você vai conseguir entender um pouco. Caso você queira ganhar tempo, dê os 3 primeiros capítulos. Então, o que acontece? A primeira fase, o primeiro ciclo na vida de Moisés. Pega isso aqui e entende. Moisés. Vocês lembram que quando Moisés nasceu havia um decreto do rei? Qual era o decreto do rei egípcio? Está lá em Êxodo, se você for ler com calma, no Êxodo capítulo 2, ali no capítulo 1. Qual era o decreto do faraó? Que todas as crianças fossem mortas. Todas as crianças que nascessem e eram homens, deviam ser mortas. Foi um decreto do faraó. Então o que aconteceu? Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte. Nesse período, Deus entrega um projeto para Joquebede. Joquebede era mãe de Moisés. Nesse mesmo época, com decreto de morte, o que Deus faz? Deus entrega um projeto para Joquebede. E Joquebede se engravida, e ela se engravida desse projeto. E essa criança que nasceu dela é Moisés. Só que preste atenção, Deus entrega um projeto para Joquebede. E ela tem essa criança, o nome dela é Moisés. E ela escondeu a criança por 3 meses. Por 3 meses, preste atenção. Por 3 meses, o projeto de Deus, que havia nascido da Joquebede, ela começou a crescer. Então, por 3 meses, aquela criança cresceu, aquela criança desenvolveu. Júnior, qual é a primeira característica que eu posso aplicar na minha vida com relação a Moisés, com relação ao primeiro ciclo na vida de Moisés? Preste atenção. Existem projetos que eles não precisam de exposição. Existem projetos que eles não precisam de plateia. Existem projetos que não precisam de audiência para crescer. Eles só precisam de uma ação de Deus. Porque muitas vezes a ação de Deus já faz com que o projeto cresça. Moisés é um projeto e durante 3 meses o que aconteceu com ele? Moisés ele cresceu. Moisés ele desenvolveu durante 3 meses. Então o que acontece? Primeiro Moisés cresceu durante 3 meses. E aí a mãe de Moisés colocou ela no cesto e colocou ele no rio Nilo. Quando coloca ele no rio Nilo, que aquele rio é uma história incrível de Moisés, sim. Eu vou falar um código muito, muito forte hoje. Hoje eu acho que dessa aula não vamos abordar só o primeiro tema, porque o primeiro ciclo é muito importante. Você entender o primeiro ciclo, a sua cabeça explode. Então o que acontece? Preste bem atenção. Entenda, Moisés era um projeto de Deus. O nascimento de Moisés foi um projeto. Joquebede cuidou desse projeto. Ele cresceu. Ele desenvolveu dentro do ventre dela. Depois de 3 meses, ela escondeu Moisés. Só que Moisés cresceu e não tinha como esconder. Então ela decidiu colocar Moisés no cesto antes que o exército do faraó matasse Moisés. Colocou ele no cesto, colocou ele no rio Nilo. Quando ele ia descendo no rio Nilo, vocês lembram que eu te falei na aula passada? O que aconteceu? Quando ele estava no rio Nilo, a princesa desceu com as suas donzelas, com as suas criadas. Onde está isso, Júnior? Deixa eu ler aqui que é melhor para vocês. Êxodo capítulo 2. Êxodo 2. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Tem Gênesis e Êxodo. É o segundo livro da Bíblia que está dentro do Pentateuco. Júnior, o que é o Pentateuco? É os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O segundo livro da Êxodo, na tradução do grego, na Bíblia Septuaginta, significa saída. Então a palavra Êxodo significa saída. O que acontece? Em Gênesis, em Êxodo capítulo 2, olha só o que fala. Êxodo capítulo 2, versículo de número 3, diz assim. E não, aqui ó, vou ler desde o começo, desde o versículo 1 até o versículo de número... Oi, dona Lourdina, seja bem-vinda, minha linda. É uma honra tê-la aqui. Então, Êxodo, preste bem atenção. O nascimento de Moisés foi um projeto de Deus. Os teus filhos, o filho que você teve também foi um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus, assim como foi Moisés. Êxodo capítulo 2 diz o seguinte. E foi-se um varão da casa de Levi, casou com a filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e betumou de betume, e fez, e pondo o menino, o pôs junto à beira do rio. E aqui, ó, versículo 4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Versículo 5. E a filha do faraó descia, pega só esse código. A filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as donzelas passeavam na beira do rio.
E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou suas criadas e o tomou. E abrindo-se, viu um menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos hebreus é este. Então preste bem atenção. A filha do faraó desce do palácio, mas na beira do rio Nilo tinha as donzelas, as criadas, servas da princesa egípcia, estavam na beira do rio, e elas não viram a criança, só que viu foi a princesa que vinha descendo. Preste bem atenção. Moisés era um projeto de Deus. Moisés nasceu num decreto, debaixo do decreto de morte, que o faraó havia decretado que toda criança devia morrer. Mas havia um propósito maior na vida de Moisés, porque por isso que Deus preservou Moisés no ventre de Joquebede e depois que ele nasceu. Assim também é na sua vida, o seu nascimento, você que está comigo aqui nessa live, o seu nascimento foi um projeto de Deus, não foi obra do acaso. Deus tem um propósito grande na sua vida. Ele preservou você no ventre da sua mãe. Depois ele preservou você como criança. Você passou luta, passou dificuldade. Alguns de vocês passaram problemas de saúde, passaram por enfermidade. E alguns de vocês correram até risco de vida durante toda a existência de vocês. Mas preste atenção. Deus tinha um propósito. E quando colocou ela no cesto, eu falei para vocês que ele ficou 3 meses sendo escondido pela mãe de Moisés. Escondeu a mãe dele. Por quê? Porque existem projetos que Deus me dá. Existem projetos que Deus te deu. Existem ideias que Deus te deu que elas não precisam o primeiro ponto de exposição para crescer. Porque Deus está na situação. E existem projetos dentro do teu coração que eles já estão crescendo. E ninguém está vendo. Moisés ficou só 3 meses com Joquebede, mas existem projetos que tem na sua vida que você está lutando, que você está se esforçando. Ninguém vê o teu sofrimento, ninguém vê a tua dor, ninguém vê o quanto tempo você estuda, o quanto você investiu, o quanto você sofreu para conseguir aquilo. Ninguém está vendo o bastidor, ninguém vê. Às vezes as pessoas veem as outras que estão na internet já alcançando algo, mas não vê o bastidor, não vê o quanto a pessoa sofreu, o quanto a pessoa ralou, o quanto a pessoa lutou, quantos problemas ela passou, quanta dificuldade ela passou, todo esse contexto. Então existem projetos, querido, existem ideias que quando a gente começa ninguém precisa saber. Deus, ele já começa a dar crescimento nas ideias, nesses projetos. E no tempo certo ele vai expor, ele vai colocar isso diante de todos. O que acontece? Quando Moisés desceu, o texto diz assim, ó, e a mãe de Moisés colocou ele no cesto e a criança desceu no rio Nilo. As criadas, as donzelas, estavam na beira do rio e não viram a criança. Júnior, por quê? As criadas, as donzelas, as servas da princesa egípcia não viram aquela criança, porque elas estavam pertinho e não conseguiam chegar ao cesto. E a princesa que vinha de longe conseguiu ver. Júnior, qual é o código que tem aí? Preste bem atenção. Deus não mostra grandes projetos para pessoas que não têm estrutura para cuidar deles ou para sustentar eles. Por que, Júnior, você está falando isso? Porque quando Moisés nasceu, havia um decreto de morte. O faraó tinha falado, toda criança hebreia deve morrer. Eu estou assim, ainda não dá para ninguém ver, mas está acontecendo, é isso. Pegou o código, né, Rita? A Rita, para quem não conhece, a Rita tem uma UTI dentro de casa, ela cuida do filho Samuel, mas ela é uma pessoa extraordinária. Existem projetos que ninguém está vendo, que ela está criando e começando dentro da casa dela com uma UTI, com aquela criança. Então eu me sinto honrado de ter todos vocês aqui hoje. Eu me sinto honrado aqui, quero desde já dar gratidão aqui pela Liz, que está aqui comigo, né, nessa live, pela Josiângela, que está aqui, pela Rita Barbosa, que é alguém que eu amo muito, muito especial, e seu filho Samuel, que está na UTI em casa, e pela minha querida Lourdinha, dona Lourdinha. É uma honra de ver aqui a mãe da Tainá, ela sempre está aqui conosco. Gratidão por ter você aqui. Fica até o final, porque eu vou ensinar uns códigos aqui muito fortes, principalmente para você que cuida da sua filha, Tainá, e ela é... Deus tem um projeto muito grande na vida dela e já está se cumprindo, e você é um referencial na vida dela. Eu acompanho as postagens dela e tudo que ela comenta. Eu vou voltar para cá agora. O que acontece? Quem foi que viu Moisés? Não foi as donzelas, não foi as criadas. Por quê? Porque havia um decreto de morte. Você está entendendo? Existia um decreto de morte sobre o Egito, e que toda criança, todo homem que nascesse devia morrer. O faraó tinha ordenado isso. Então o que acontece? Se aquelas criadas vissem Moisés, se aquelas donzelas vissem Moisés, elas não tinham poder e não tinham autoridade para ir contra o decreto do faraó. Então Deus escondeu Moisés sobre os olhos delas. Elas estavam próximas do cesto, mas não viu o cesto. Quem foi que viu? Deus mostrou a criança, preste bem atenção, Deus mostrou a criança para a princesa. Júnior, o que eu aprendo isso? Preste bem atenção. As pessoas específicas do seu propósito de vida,
aquelas que fazem parte do seu propósito, aquelas que irão te ajudar, aquelas que irão de alguma forma contribuir na sua vida, no seu propósito, é diante dessas pessoas que Deus vai abrir a visão. Essas pessoas que vão te encontrar, essas pessoas que vão conectar a ti, aquelas que não têm estrutura para sustentar o seu projeto, aquelas que não vão contribuir no seu projeto, aquelas que de alguma forma vão atrapalhar o seu projeto, Deus vai fazer isso com elas. O que, Júnior? Vai fazer com que elas não te enxerguem, vai fazer com que elas não te vejam, vai fazer com que elas não atrapalhem o seu propósito de vida, vai fazer com que elas não te persigam. Deus vai te esconder de forma que elas não te encontrem, não te vejam. Então o que acontece? Deus escondeu Moisés das donzelas, elas não viram, a filha do faraó viu. Por quê? Porque era projeto de Deus que Moisés fosse parar no palácio. Vocês vão pegar um código muito forte aí. O nascimento de Moisés era um projeto, e era projeto de Deus que Moisés fosse parar no palácio. O que aconteceu? Aquela princesa pegou, e ela era a única em todo o reinado, em todo o Egito, era a única que poderia ir contra a palavra do faraó, porque ela era filha do faraó. Então ela conversando com o faraó poderia ir contra aquilo que ele tinha, contra aquilo que ele tinha estabelecido. Mas preste atenção muito forte. Se a filha do faraó soubesse que aquela criança, presta atenção, se a filha do faraó soubesse que aquela criança depois ia crescer e seria o instrumento de libertação no Egito, ela não tinha levado Moisés para dentro da sua casa. O primeiro código aqui que eu quero falar para vocês, se a filha do faraó soubesse, presta atenção, se a filha do faraó soubesse que aquela criança tão linda, tão maravilhosa, seria a criança que depois seria levantada como instrumento de Deus para libertar toda uma nação, todo um povo, restaurar toda uma nação e libertar uma nação da escravidão, a princesa não tinha levado ele para dentro do palácio. Mas preste bem atenção, vou te falar 3 coisas aqui. O primeiro, que eu já falei aqui, o seu nascimento, assim como o nascimento de Moisés, foi um projeto de Deus. Primeira coisa. Segundo, Deus preservou você em vida. Sabe por que Deus preservou você em vida? Porque Ele tem um propósito contigo. Moisés não morreu, Deus guardou, preservou, livrou ele dos soldados, livrou ele das parteiras, livrou ele de todo o decreto de morte, porque tinha um propósito na vida de Moisés. A que a maioria das pessoas pensam e acham, que as pessoas falam, não, Moisés foi para lá, e agora Moisés não passou necessidade, Moisés tinha uma casa, tinha um alimento, ele não morreu. Presta atenção. Isso não era o propósito principal. Júnior, qual é o propósito principal? O propósito principal de Deus para Moisés, pega o código aqui, ó, era colocar Moisés em um lugar estratégico. Preste bem atenção. Existem coisas que acontecem na sua vida. Pode ser decreto de morte, pode ser problema familiar, pode ser problema econômico na cidade, você pode quebrar algum negócio, ou o teu relacionamento pode ter sido destruído, ou você passou algum problema na sua vida, ou alguém te perseguiu, alguém te caluniou, alguém foi injusto contigo. Especificamente, Júnior, para mim isso não importa, não é que não importe para mim, Júnior, não importa. Eu entendo que isso é um propósito de Deus para te levar para um lugar estratégico. Veio um decreto de morte, Moisés nasceu, se aquele decreto de morte não... Pega o código aqui, ó. Se não houvesse aquele decreto de morte, Moisés tinha sido criado com a mãe dele, junto com o povo hebreu e junto como escravo. E Moisés não foi criado como escravo, porque houve um decreto de morte, Deus preservou Moisés em vida, e se não houvesse decreto, ele tinha sido criado como escravo na casa da mãe dele. Ele não foi criado como escravo, ele foi levado pelo rio, Deus preservou. Só a princesa viu, a princesa pegou ele, criou ele como filho, levou ele para dentro do palácio. Porque os grandes projetos de Deus, Deus conduz a lugares estratégicos. Preste bem atenção, os projetos de Deus vão te levar a lugares estratégicos, e muitos desses lugares não vai ser pela tua vontade. Muitos desses lugares que você vai parar ou vai estar não é porque você anseia, porque você deseja. Os acontecimentos em volta vão te impulsionar para este lugar, para essa região. Moisés sabe como ele foi parar no palácio? Ele soube porque contaram para ele. Mas ele não teve noção, porque veio um decreto, a mãe dele colocou ele no cesto, a princesa viu ele, colocou ele lá dentro. Então Moisés foi colocado numa forma estratégica. O primeiro ciclo da vida de Moisés, ele foi colocado de uma forma estratégica, foi colocado no palácio e foi criado como a filha do faraó, e ele tinha contato direto com o faraó. O faraó era avô dele nessa característica de criação. Então o que aconteceu? Moisés ficou no lugar estratégico, ele começou a ser alimentado bem,
ele começou a se vestir bem, ele começou a aprender toda a ciência, todo o conhecimento e toda a cultura egípcia, ele começou a dominar a ciência e o conhecimento, ele começou a estudar, ele começou a crescer, ele começou a se tornar como eu posso falar, um referencial. Ele começou a ser respeitado por todo mundo e todo mundo achava aquilo lá. Aquilo, o primeiro ponto do primeiro ciclo, lembra? Aquilo que Moisés achava que era. Preste bem atenção. Júnior, por que Deus colocou Moisés em um lugar estratégico? Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, eu quero que vocês me respondam. Hoje, você conseguiria, você que está aqui na live comigo, você conseguiria falar, por exemplo, com Bolsonaro, exemplo, que é o presidente do país, ou você conseguiria falar com, que era o Donald Trump lá dos Estados Unidos, agora o outro é o Biden, que é o presidente dos Estados Unidos. Será que você conseguiria falar com o Biden? Você chegar direto e falar com o Biden, você teria acesso ao Biden? Porque eu estou falando deles que são uma autoridade política hoje, de um governo. Então preste bem atenção, o faraó era inacessível, as pessoas não tinham contato com o faraó, as pessoas não chegavam de forma rápida com o faraó, as pessoas não falavam com o faraó de forma direta, só falava com o faraó, só falava com a autoridade aquele a quem o faraó quisesse que entrasse na sua presença. Culturalmente, nas histórias da Bíblia dos Reis, só entrava na presença do rei aquele que o rei permitia. Vocês lembram a história, se não me falha a memória, não é a história de Ruth, é a história de Ruth. É a história de Ruth. Ela casou com Boaz, tarará, tarará, tarará. Eu esqueci agora o nome da mulher. Que ela entra diante do rei e o rei estende o cetro para ela e ele exerce com misericórdia e ela vai clamar pelo povo de Israel. Então preste bem atenção, o que eu quero falar? Só entrava na presença do rei aquele que o rei deixava. E se quando essa pessoa entrasse o rei não fosse com a cara dela, o rei mandava matar. Então preste bem atenção, não era qualquer pessoa, preste bem atenção, era Esther, lembrei aqui, ó, Josângela, era Esther, não era Ruth. Ruth é a história de Boaz, eu confundi a história aqui, é a princesa Esther, quando ela se prepara todo aquele tempo para ela entrar na presença do rei, e aí o rei estende o cetro para ela, e aquele ato de estender o cetro é o ato de misericórdia. Se ele não estendesse, por quê? Porque ela não pediu autorização para entrar na presença dele. Então quando ele estende o cetro, ele está falando para ela, você aceita, pode entrar na minha presença. Mas voltando para essa questão cultural. Então o faraó, ele não era uma pessoa acessível. Não era qualquer pessoa que podia chegar nele. Não era qualquer pessoa que podia estar com ele. Então o primeiro ciclo na fase de Moisés, Deus preserva ele em vida. Deus guarda ele. O Bolsonaro citou perto. Esse foi a Esther. Sim, foi a Esther. Eu lembrei. Eu confundi, é porque como eu fiz o devocional essa semana, eu li a história de Ruth com Boaz, aí eu acabei confundindo, mas é a princesa Esther. Mas voltando aqui, ó. Então o faraó não era acessível. Então o que Deus fez? Deus preservou Moisés em vida. Pega o código. Deus preservou Moisés em vida. Deus guardou Moisés. Deus livrou da morte. Deus fez com que a princesa visse Moisés. Uma vez que a princesa viu Moisés, ela levou ele para dentro do palácio. O que é isso? Deus colocando... Pega o seu código. Deus colocando Moisés em um lugar estratégico. O projeto de Deus em colocar ele em um lugar estratégico. Então, tudo o que aconteceu na vida de Moisés moveu ele para ficar no lugar estratégico, onde? Dentro do palácio, sendo filho da princesa, sendo neto do faraó e tendo acesso com o faraó. Preste bem atenção. Por que Deus fez isso com Moisés? Porque, pega bem atenção, o propósito, entenda isso aqui, ó. O propósito, ele é maior do que a minha e a sua necessidade. Qual era a necessidade primária de Moisés? A necessidade primária de Moisés era de alimento, era de uma moradia, era de uma casa. Então essa era a necessidade de Moisés. Moisés foi preservado em vida, aí ele teve uma casa, ele teve lá, ele teve alimento, ele teve roupa. Essa era a necessidade de Moisés. Mas só que o propósito é maior do que a necessidade. O propósito de Moisés chegar na casa do faraó e no palácio não era ter só uma casa, só alimento, ter uma moradia, não. O propósito de Deus era que através da vida de Moisés, uma nação
um povo fosse restaurado, um povo fosse curado, um povo fosse liberto. Então preste atenção, o propósito ele é muito maior do que uma necessidade. A necessidade não era só a necessidade de fazer com que Joquebede não perdesse o filho. A necessidade não era só de que Moisés se alimentasse, ou que Moisés tivesse algo, ou tivesse, por exemplo, o que eu posso falar para vocês, ele tivesse uma necessidade suprida, não. Deus tinha um projeto muito grande, presta atenção. Deus tinha um projeto muito grande na vida de Moisés. E o que Deus fez com ele? Deus colocou Moisés em lugar estratégico. Qual foi o lugar estratégico? Deus levou ele para dentro do palácio, para ser criado como neto do faraó, para ter todo o conhecimento, toda a ciência, toda a sabedoria egípcia, para que ele pudesse conviver dentro do palácio. Por quê? Porque depois Deus chamou Moisés e disse: Moisés, vai lá e fala com o faraó. Me diz uma coisa, como uma pessoa ia ter um acesso ao faraó? Deus vê o final. Moisés precisava conhecer o inimigo, por isso ele ficou 40 anos no palácio. Para ele libertar um povo, ele precisava conhecer o inimigo. Olha esse código forte da Rita, hein? Esse código forte. Então preste atenção. Deus colocou Moisés em um lugar estratégico. É propósito de Deus colocar lugar em Moisés estratégico. Só que o que aconteceu? Hebreus 11 que a gente leu. Hebreus 11, 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés recusou já grande, ser chamado filho da filha do faraó, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Então ele rejeita, pega o código aqui, ó. Porque o propósito é maior que a necessidade. Porque Moisés, quando tinha 40 anos, ele foi andar durante as regiões do Egito, e quando ele viu a região do Egito, ele viu os hebreus sendo maltratados, o propósito dele ativou. Então ele vai lá, tira aquele hebreu que está sendo maltratado, escravizado, coloca quem ali? Ele acaba matando, escondendo o rapaz, o soldado depois lá, ele acaba matando, escondendo, depois ele foge da casa do faraó. O ato dele fugir da casa do faraó, ele sair da casa do faraó, ele rejeitou ser chamado filho do faraó. Por quê? Porque tinha um propósito maior na vida de Moisés. Eu tenho muita coisa para falar, mas hoje eu quero trabalhar com vocês isso aqui, ó. O segundo ponto, terceiro ponto, eu vou falar quarta-feira, na próxima aula, sobre o mestrado. Por quê? Porque amanhã a gente não vai ter aula de mestrado. Por que a gente não vai ter aula do mestrado da vida? Porque a aula de ontem, que eu trouxe sobre escrever o novo passado, foi muito forte. As pessoas gostaram, tiveram resultado, me mandaram direct. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer amanhã de novo. Eu vou repetir, vou trazer novos pontos amanhã. Como eu escrevo o novo passado. Como eu consigo viver nas 3 esferas, passado, presente e futuro. Nós vamos aprender a unidade 3 em 1. Que unidade 3 em 1 é essa, Júnior? A unidade é uma teoria que eu tenho no livro que eu escrevi. Eu estou concluindo o livro agora, eu vou lançar dia 25 de dezembro, um livro chamado O Segredo do Seu Nascimento. E nesse livro, o nome do livro, é um livro baseado na sua história. Eu escrevo esse livro contando a sua história sem lhe conhecer. E um dos capítulos eu trabalho essa questão de escrever um novo passado. Eu falo sobre a temporalidade da mente. A nossa mente ela é temporal, é um presente de Deus. A única parte do nosso corpo que consegue no passado, no presente e no futuro é a mente. Então a mente ela é atemporal, a mente ela está fora do tempo. Por quê? Porque ela é um presente de Deus. As pessoas não sabem usar a mente de forma temporal e estão adoecendo. Então no livro eu abordo essa questão de como usar a mente na esfera temporal. A nossa mente é a única que pode ir no passado, que está no presente e que vai para o futuro. O seu corpo físico não vai. Você não consegue ir com o seu corpo físico no passado. Você não consegue ir com o seu corpo físico no futuro, não. Mas a sua mente você consegue ir. Então, eu falo sobre essas 3 esferas atemporal, passado, presente e futuro. Eu escrevi mais ou menos umas 16 páginas que eu falo sobre a temporalidade, sobre a unidade do tempo, 3 em 1, que os 3 tempos eles estão unidos no agora, eles estão juntos, acontece ao mesmo tempo e o tempo todo, eles são indivisíveis, mas têm essas características particulares. Então eu falo sobre tudo isso e depois eu falo uma aplicação de como viver o agora e eu trago característica da temporalidade da mente. Então ontem eu fiz uma live, foi 2 horas de live, sobre escrever o novo passado, foi extraordinário, pessoas assim, aprenderam muito, entenderam muito, e o que eu vou fazer? Então, a pedido dos meus alunos aqui, de todo mundo que me segue, amanhã, às 19 horas, no horário da aula que eu dou aqui sobre o mestrado da vida, não vai ter o mestrado da vida amanhã eu vou falar sobre o tempo, eu vou falar de novo sobre o tempo, como eu consigo escrever um novo passado,
como eu consigo lidar com os acontecimentos que passaram, como eu vivo o presente, como eu olho para o futuro. Eu vou explicar para vocês sobre o tempo, como existe o tempo. Vou falar sobre o tempo numa característica da visão bíblica. Depois eu vou falar sobre esse presente extraordinário. Qual foi o presente que Deus nos deu? Ele nos deu a mente atemporal. O que é isso? A mente é a única parte do seu corpo que consegue estar fora da linha do tempo. É a única parte do seu corpo. Por isso que as pessoas estão doentes. Por quê? Porque elas vivem presas no passado. Aí, como elas vivem presas no acontecimento do passado, o que acontece com uma pessoa presa no passado? Júnior, fica depressiva. Júnior, as pessoas que ficam presas no futuro, o que acontece com elas? Ansiedade. Então, uma pessoa presa no passado gera depressão e uma pessoa presa no futuro gera ansiedade. Por quê? Porque elas não vivem o agora. E Deus nos deu um presente para usar a mente, para ir no passado, para consultar as coisas só e para trazer experiência. E deu a mente para a gente ir no futuro. Para que eu vou no futuro com a mente, com a visualização, Júnior? Para me acessar coisas que são, coisas que já são fatos. Eu visualizo um fato que está no futuro e eu começo a atrair esse fato para o agora. Então, amanhã, quem gostou da live ontem, me diz aí, coloque nos comentários. Quem estava na live ontem do tempo e aprendeu muita coisa, coloque no comentário sobre a live do tempo ontem, sobre os 3 tempos e a temporalidade da mente. Aprendeu muito sobre escrever o novo passado e começou, corrigindo também. Ontem na live eu fiz um desafio para as pessoas que estavam aqui, pelo menos 10 pessoas, o quê? Que eles iam escrever o novo passado. Então eles teriam o quê? Teriam 7 dias, de ontem até domingo. Domingo nós vamos encerrar e eu quero ver quantos esses 7 dias de novo passado eles escreveram. Também eu ensino um código de como escrever o novo passado. Existe uma mentorada minha que está aqui, que é a Ivanilda, e ela tem um projeto muito grande, muito legal, de como construir o passado. Então, se você quer aprender como construir o passado, conecta aqui a Vanilda. Ficou salvo, sim. Rita, ficou salvo. É a última live que está aqui no meu perfil. Na verdade, eu comecei ontem, eu ia falar o que na live? Ontem não era aula, porque dia de domingo eu não dou aula aqui sobre o mestrado da vida. Dia de domingo eu falo mais sobre princípios da palavra de Deus. No dia de domingo eu trago mais uma palavra do reino, mais uma coisa assim mesmo para a alma, para o coração. Então ontem eu preparei uma live para falar sobre os códigos da dor. Como eu aprendo a lidar com a dor, como eu aprendo a lidar com o sofrimento, o que a Bíblia fala de sofrimento, como resolver a questão do sofrimento, da dor que a gente passa. Então eu preparei isso. Aí ontem nós tivemos um evento chamado Movimento. Aí nós temos 3 lives. Ontem nós falamos de corpo, alma e espírito. Nós falamos o tema superação. Aí estava eu, a Clio e a Estela também, só que a Estela não conseguiu fazer a live dela. E aí quando acabou o nosso movimento, que a gente faz uma vez a cada domingo, aí eu entrei para falar sobre dor, sobre os códigos da dor. Eu preparei a palestra está até aqui anotada, deixa eu mostrar para vocês. Eu preparei aqui tudinho. Só que quando chegou na hora da live, eu não falei sobre dor. Sabe o que eu falei? Eu falei sobre escrever um novo passado, e foi uma live extraordinária. A gente ficou 2h30 aqui, Rita, tu acredita? 2h30 aqui, só falando sobre escrever um novo passado. A gente ativou um monte de código e eu lancei um desafio para escrever um novo passado. Aí domingo vai terminar o desafio. Então se tu vê a live, Rita, tu consegue entrar nesse desafio. E hoje eu estou trazendo a aula sobre o mestrado da vida, que a gente está aí nessa série. Hoje é o 7º episódio, que eu estou ensinando sobre propósito e processo, e eu trago assim os códigos do deserto. Como a gente pode aprender outra vez, usando o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, as dificuldades que a gente passa, os problemas, as angústias, o conhecimento, a gente botar tudo em prática e obter resultado. Então hoje eu estou falando sobre o mestrado da vida, mas amanhã não vai ter a aula do mestrado. Por quê? Porque eu vou falar sobre escrever um novo passado. Eu quero todos vocês aqui amanhã, porque nós vamos aprender muita coisa. Voltando aqui para a aula, para nós encerrarmos esse primeiro ponto, o que acontece? Deus colocou Moisés em lugares estratégicos. E na sua vida, preste bem atenção no que eu vou falar, na sua vida vai acontecer coisas, primeiro, que vai chegar a fase na sua vida, que pessoas que vão precisar te ver, pessoas que vão conectar o teu propósito, pessoas que vão abrir porta, e muitas que vão até patrocinar, literalmente você como um projeto de vida, você como uma pessoa que tem um grande propósito. Deus vai abrir os olhos dessas pessoas, elas vão te encontrar, assim como fez com a princesa, encontrou Moisés. Segundo, Deus coloca você em lugares estratégicos. Preste bem atenção, Moisés foi colocado dentro do palácio, ele não foi colocado por acaso, ele não foi colocado por qualquer motivo, não.
existia um propósito, existia um projeto. Por isso Deus colocou Moisés dentro daquele lugar de forma estratégica, para entender como era o reinado, para ser criado como filho do faraó, para ser preservado. Por que, Júnior? Para quando chegar no momento certo, aquilo que Deus entregou na mão de Moisés, ele vai falar: agora, Moisés, eu quero que tu use aquilo que eu te entreguei. Por quê? Porque tu vai falar lá com o faraó. E para falar com o faraó, precisava ter acesso ao palácio. Você acha que como Moisés ia chegar no faraó, se ele não tivesse sido criado dentro lá do palácio? Será que Moisés teria acesso? Mesmo ele matando um soldado egípcio, quando Moisés decidiu ir na presença do faraó, ele não foi impedido. Por quê? Porque os soldados egípcios respeitavam ele, reconheciam ele como neto do faraó. Então, ao mesmo tempo que Moisés decidiu sair do palácio, Moisés tinha acesso ao palácio. Ele podia chegar lá no palácio, ele podia entrar no palácio, os soldados conheciam ele como neto do faraó. Quando ele chegou lá, a mãe dele que criou ele, porque a filha do faraó tinha ele como filho, ela criou ele. Então, mesmo que ele não quisesse ficar no palácio, mesmo que ele tenha decidido ir embora, ela reconhecia ele como filho. Então, quando ele entrou lá, ela recebeu ele também. E quando ele falou que queria falar com o faraó, o próprio faraó recebeu ele. Por quê? Porque ele era neto do faraó. Então, preste bem atenção. Deus coloca você em lugares estratégicos. Preste bem atenção. Deus não preservou sua vida por acaso. Você não passou as lutas que você passou, as dificuldades que você passou por acaso. Existia um projeto maior dentro da sua vida, entendeu? Todas as injustiças que você está passando, todas as angústias que você está passando, todos os problemas que você está passando, sabe o que foi que aconteceu? É porque Deus queria te colocar num lugar estratégico. E uma vez que Ele te colocou num lugar estratégico, Ele vai dizer assim: ei, o propósito que eu coloquei na tua vida, ele é maior que as tuas necessidades. A Rita colocou aqui: eu fui colocada dentro de um hospital. Todo esse tempo, 16 anos dentro de um hospital, porque hoje conheço as armas do inimigo para ajudar a libertar pessoas. Preste bem atenção. A Rita, para quem não conhece aqui na live, ela tem um filho numa UTI dentro de casa, numa home care. E ela está vendo todas as injustiças que tem na área da saúde, as coisas que acontecem dentro. Deus colocou ela num lugar estratégico. A dor, o problema, a dificuldade que ela enfrenta com Samuel tem um propósito também. Deus pegou essa dor, Rita, Deus pegou essa dor, Deus pegou essa dificuldade que tu enfrenta, essa luta que tu está enfrentando com Samuel de forma muito forte. Eu sei, eu acompanho aqui contigo, a gente conversa sempre no particular. Mas Deus vai transformar essa dor em algo muito grande, Rita. Muito grande, Rita. Muitas mulheres serão ajudadas, muitas mães serão ajudadas, muitas pessoas de baixa renda, Rita, que não tem uma estrutura para ter uma UTI em casa, serão ajudadas através da sua vida. Eu sempre falo, através do seu propósito de vida. Rita, milhares de pessoas serão ajudadas. Eu vou continuar te acompanhando, eu vou continuar te mentorando. Por quê? Lembra da nossa frase? Enquanto houver fôlego, lutaremos por amor. Samuel, ele respira por um aparelho, uma respiração mecânica. Mas enquanto houver fôlego, nós vamos estar lutando em oração. Você vai estar guerreando lá dentro da saúde e as coisas vão dar certo. Por quê, Ju? Por que você está usando a Rita como exemplo, Júnior? Porque Deus te coloca em lugar estratégico. Deus te colocou em lugar estratégico, sabe por quê? Porque Ele tem um propósito muito grande na sua vida. E através desse propósito, milhares de pessoas serão ajudadas. Porque o propósito é mais importante do que as nossas necessidades. A necessidade de Moisés era qual? Era só ficar naquela casa. A necessidade de Moisés era ter só um alimento, ter só uma moradia, mas não. Deus disse: não, vou colocar Moisés de forma estratégica. Vou colocar Moisés dentro do palácio. Vou preservar a vida dele. Vou guardar ele. Vou preservar ele em vida. Sabia que na época de Moisés, milhares de crianças morreram? Milhares de crianças morreram, mas Moisés foi preservado. Por quê? Era propósito de Deus que Moisés fosse parar no palácio. E quando ele chega no palácio, Deus coloca ele lá de forma estratégica. Por quê? Porque Deus, quando ele tem grandes projetos, preste bem atenção. Eu vou colocar assim, eu estou falando Moisés, mas eu vou chamar Moisés agora de Josiângela, de Rita, vou chamar Moisés de Elis, vou chamar Moisés de Lourdes ou Lourdinha, vou chamar Moisés de Lourdinha. Deixa eu ver quem mais está por aqui, deixa eu ver mais... Alexandre, Deus vai colocar o Alexandre, você Alexandre que está aqui assistindo a live, Alexandre, Deus te colocou naquele lugar como forma estratégica. Deus vai colocar você em lugares estratégicos. Deus vai colocar a gente muitas vezes dentro de uma estrutura política, de governo, ou da saúde, ou da economia,
ou de uma sociedade, ou num lugar, numa associação. Deus nos coloca em lugares estratégicos. Preste bem atenção. Você que tem filho aqui, quantos tem filho aqui? Eu quero falar algo para você. Deus vai colocar o seu filho em um lugar estratégico. Por quê? Porque ele tem desejo e é propósito de Deus que o seu filho seja um instrumento para ajudar milhares de pessoas. Assim foi na vida de Moisés. Deus colocou Moisés num lugar estratégico. Moisés não entendeu. Você está entendendo? Existem coisas que eu e você passamos na vida que às vezes a gente não entende. Acontece uma injustiça com a gente é lesado, a gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades, a gente passa por angústias e às vezes a gente não compreende o porquê a gente está passando isso. Às vezes a gente faz um curso que teoricamente não era para a gente ter feito. Às vezes o nosso pai ou a nossa mãe muda de bairro, de cidade, a gente não entende, a gente não compreende o porquê a pessoa está naquele lugar, o porquê a gente passou isso, porquê a gente passou dificuldade. Eu sempre falo, quem conhece a minha vida e está me acompanhando aqui sabe que hoje eu sou, talvez você não me conheça, deixa eu me apresentar, você que está novo aqui, eu sou Júnior Pimentel, e eu sou um homem que eu sou um homem experimentado na dor. Eu já sofri as dores mais profundas que um ser humano possa passar na vida, eu já enfrentei dores profundas. E o que acontece? Eu me tornei um especialista em ativar propósito de vidas. Eu ajudo pessoas a ativar propósito porque eu sou um gerador de movimentos, eu estou há 20 anos criando e ativando pessoas que geram movimento. Só que, Júnior, quando foi que começou o momento que você decidiu buscar a compreensão sobre propósito de vida? Sabe quando foi? Quando eu tinha 15 anos de idade. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu sofri um acidente. Eu não vou entrar em detalhes porque é muito forte e eu não quero ser muito do assunto. Eu só quero para você me conhecer um pouco, você que chegou aqui. Eu sofri um acidente. Uma caçamba me atropelou. Uma caçamba daquelas caçamba grande que carrega areia me atropelou. Nesse acidente morreu, estava comigo. Nesse acidente estava a minha mãe e a minha irmã. A caçamba passou por cima da gente. Eu sou natural do Amazonas, eu morava numa cidade no interior do estado, depois eu fui para a capital Manaus. Uma caçamba atropelou a gente. A minha mãe, que eu amava muito, que eu sempre amei, que eu sempre honrei. O caminhão passou por cima dela, ela ficou esgalhada praticamente. A minha irmã, ela perdeu parte da perna dela no acidente. Ela sobreviveu por 2 a 3 horas depois do acidente, depois ela faleceu. A minha mãe morreu do meu lado e a minha irmã morreu no hospital, no leito do meu lado. Eu perdi as duas no mesmo momento, na mesma hora. Eu sobrevivi ao acidente. Eu fiquei todo arrebentado. Eu tinha 15 anos de idade. A minha mãe era a pessoa mais incrível que eu conheci na vida. A mulher mais extraordinária que eu conheci na minha existência foi a minha mãe. É uma pessoa que eu sempre falo. Eu continuo o legado dela. Todos os sonhos que a minha mãe tinha para mim, eu estou lutando e estou alcançando um por um. Estou alcançando um por um. Todos, todos, todos. Todos. A minha mãe, eu tenho 3 descendências, né, de origem, são 3. Por parte da minha avó, descendência portuguesa, a minha avó era filha de português e ela conheceu meu avô no navio e eles casaram, só que meu avô era descendente de africano. Então eu tenho dois raízes na minha genealogia, a raiz portuguesa da minha avó, que era filha direta de português, e o meu avô, que era descendente de africano. Meu tataravô foi daqueles ferrados. Então meu avô era negro e a minha avó era bem clarinha dos olhos verdes. O meu pai, na 5ª geração dele, para trás, ele tem descendência indígena da tribo Sateré-Maué. Então eu tenho 3 raízes familiares. Eu tenho a raiz Sateré, eu tenho a raiz portuguesa e tenho a raiz africana. O meu sangue corre essas três genealogias. O que acontece? Como a minha mãe, o meu avô foi casado com a minha avó e meu avô era negro, ele tinha um olho azul e a minha avó era branquinha dos olhos verdes, ele teve filho misturado. Então eu tenho tio que é claro, dos olhos claros, eu tenho tio que é negro, dos olhos claros, então a nossa família é toda misturada. A minha mãe nasceu negra dos olhos claros. Ela pegou os olhos da avó e pegou a cor do meu avô. O que acontece? Ela foi muito humilhada. A minha mãe era empregada doméstica, você não tem noção quanto preconceito ela passou. A minha mãe passou preconceito. A minha mãe, ela sofreu espécie de como a gente fala, racismo.
Eu, quando era criança, eu ia junto com a mamãe para o trabalho. Eu ficava no fundo da casa da mulher que a mamãe trabalhava. A mulher não deixava eu brincar com os filhos dela porque eu era filho de uma mulher negra. Então eu cresci vendo tudo aquilo. A minha mãe sendo humilhada, sendo rejeitada. Eu ia para a escola estudar, eu levava a mãe de bicicleta para o trabalho. Depois eu ia para a escola, eu estudava perto onde a mãe trabalhava. Depois da escola eu chegava lá no trabalho da mamãe, deixava a minha mochila, eu ia para a rua. Eu já vendi pão na rua, eu já vendi na rua peixe, eu já vendi laranja, já vendi uns tipo salgado, já vendi pipoca na rua. Tinha vezes que eu deixava a mamãe e eu ia lá no lixeirão e lá juntava latinha. Tinha um supermercado, e jogava comida assim próximo de vencer. E aí eu pegava arroz, feijão, que tinha uma semana vencido, coisa, eu te levava aquilo para comer em casa. A gente passava muita necessidade, eu já fiquei 3 dias sem comer, quem convive aqui comigo sabe um pouco da minha história. Então eu vivia dentro desse contexto. A minha mãe, ela tinha um sonho de pagar um curso para mim de computação de R$ 30. Ela trabalhava o mês inteirinho, chegava no mês para pagar, ela não conseguia. Eu já falei que na live eu não gosto de entrar muito porque isso mexe muito comigo. Eu não vou tentar não falar muito. Mas a minha mãe, eu cansei de pegar a mãe chorando. Eu falava, mãe, por que a senhora está chorando? Ela dizia, meu filho, eu queria tanto que tu fizesse um curso de computação. Eu prometi para ti que eu ia pagar R$ 30. Mas se eu pagar o curso, a gente vai ficar sem comida. E eu via minha mãe chorando, angustiada, aquilo me doía tanto, me doía tanto. E eu falava para a mãe, mãe, um dia eu vou estudar. E ela falava, meu filho, você vai estudar, você vai ficar conhecido nessa nação, você vai ser um homem de honra, você vai ser um homem estudado. A mãe não tinha estudo. A mãe sabia um pouco escrever. Ela sabia ler, escrever, mas ela não tinha estudo, não teve estudo. Mas ela era uma pessoa que me ensinou valores extraordinários. Agora, tenta imaginar isso. Eu vou já ler o comentário de vocês aqui, só um minuto. Tenta imaginar esse contexto. A gente passava fome. Eu tenho muitos irmãos, a gente era 14, mas vivo tem 9 hoje. O meu pai, na época, ele tinha problema com o alcoolismo. Hoje ele não tem mais problema e hoje todos nós amamos ele, mas na época meu pai era alcoólatra, ele vivia bêbado. Então o que acontece? A gente cresceu nesse contexto. Imagina que eu doava a minha vida para minha mãe, eu amava, eu cuidava dela, eu fazia projeto. A minha mãe me colocava no colo e dizia, meu filho, eu acredito em ti. Eu amo todos meus filhos, mas você vai ser um dos filhos que vai fazer algo extraordinário. E minha mãe fazia, você tem que cuidar dos seus irmãos mais novos. E eu ajudei a cuidar e a criar os meus irmãos mais novos. Tem um que é professor, hoje ele é da área trabalhista, ele é conhecido no Brasil todo. O meu outro irmão caçula que eu ajudei a cuidar, hoje ele é policial, se formou, está com 2 meses. E ele casou com uma pessoa extraordinária. E essa semana ele comprou o carro dele, em breve já está dando entrada na casinha dele. Eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque a gente estava num contexto desastroso. Mas Deus guardou a gente. Nenhum de nós tem problema com vício. Todos nós guardamos o ensinamento da nossa mãe, valorizamos todo o ensinamento que ela deu. E até hoje nós honramos o nome dela e o legado que ela deixou. Então imagina, naquele contexto de amar, de cuidar, de fazer sonhos. E um dia a gente estava 3 dias sem comer. E o meu pai conseguiu um emprego para construir uma casa muito grande de um empresário, lá na cidade onde a gente nasceu. E aí o pai conseguiu um vale alimentação, um vale para comprar rancho. A gente estava muitos dias sem se alimentar e a mamãe muito feliz. A gente foi comprar o rancho. A gente vinha todo feliz porque a mãe tinha comprado frango, tinha comprado arroz, macarrão, verdura, tinha comprado bolacha, tinha comprado refrigerante. A gente tomava refrigerante uma vez por mês. Mas nesse dia ela tinha comprado 4 refrigerantes para a gente tomar um a cada domingo. A gente tomava refrigerante uma vez no mês, só. Uma comida completa a gente comia uma vez na semana, era no domingo, que a gente comia um arroz, feijão, macarrão e coisa. Na semana a gente não comia, mas no domingo a gente comia. A mãe sempre preservava para um domingo de se alimentar bem. E aí a gente foi comprar esse alimento. E quando a gente voltava no triciclo, que é uma bicicleta lá do norte, que é muito usada nas regiões do interior, lá da Amazônia, aí um cara veio com uma caçamba e atropelou a gente, por trás. A minha mãe voou 15 metros de distância. Depois a caçamba deu no muro, depois a caçamba voltou, passou com as 6 rodas por cima da minha mãe, com as 2 da frente, com as 4 de trás. No acidente eu acordei, eu estava todo batido, todo ralado, arrancou parte do meu couro cabeludo aqui, só dá pra ver quando meu cabelo está curto. Essa parte aqui arrancou do meu cabelo, eu fiquei todo arrebentado, mas eu sobrevivi ao acidente. Eu acordei lá na hora do acidente.
Na terceira vez eu consegui ficar de pé, todo batido, todo ralado, todo inchado, todo sangrando. Eu consegui levantar. E eu vi minha mãe morta ali. E depois vi minha irmã morrer. Eu não quero entrar muito em detalhe porque é muito forte. Eu tenho aqui gravado o testemunho que eu dei sobre a minha vida. Tá no mês passado, no domingo do mês passado. Foi muito forte. É muito forte lembrar. E naquele momento, quando eu sobrevivi ao acidente, eu comecei uma jornada em busca de sentido. Porque a minha vida não teve mais valor. Depois que eu perdi a mãe, eu não tive mais desejo e anseio para viver. Não tive. Eu desisti da minha vida. Eu acabei o ensino médio, eu sofri um acidente com 15 anos. Foi em 2002. Dia 8 de janeiro de 2002. Minha vida não fez mais sentido. Com 16 anos, por 17, eu acabei o ensino médio. Aí eu fiz o vestibular para a universidade lá estadual, eu passei para a faculdade de Física e de Matemática, eu não quis fazer, fiquei desorientado. Entrei numa tristeza e uma depressão profunda. 3 vezes pensei em cometer suicídio. E uma das vezes eu dei início, mas eu não concluí. Fiquei numa vida angustiada como jovem, sem direção, sem rumo. Eu sempre digo que o que me fez me preservar em vida foi o seguinte, porque eu nunca bebi, nunca fumei. Nunca gostei de bebida e fumar. Nunca gostei de nenhum tipo de droga, porque a mãe ensinou. Porque eu acho que se eu usasse e ingerisse qualquer tipo de substância, eu tinha tirado minha vida. E eu comecei em busca de sentido. Eu comecei a fazer perguntas para mim. Por que eu estou aqui? De onde eu venho? Quem sou eu? O que eu posso fazer na Terra? Para onde eu vou depois? Eu comecei a pesquisar e eu comecei em busca de resposta. E desde os 15 anos eu comecei movimentos. Eu comecei a fazer trabalho social, eu comecei a fazer projetos de ajuda humanitária aos ribeirinhos na Amazônia. Depois eu fui para a capital, eu fiquei 12 anos fazendo tratamento renal, 12 anos. Peguei alta agora, tem pouco tempo. Fiz 2 cirurgias no rim. E aí comecei a fazer movimento na capital, comecei a fazer movimento em busca de sentido, entender a dor das pessoas. Eu comecei a fazer movimento com morador de rua, fiz projeto para cuidar de morador de rua. Já fiz projeto que ajudava o auxílio em orfanato e em asilo. Depois comecei uma visita ao hospital psiquiátrico. Depois comecei a ajudar pessoas em torno dos hospitais. Fiz projetos sociais para ajudar pessoas em torno dos hospitais, para ajudar pessoas em fase terminal de câncer, em fase terminal de AIDS. Depois eu comecei um propósito mais forte, mais profundo. Eu disse, eu vou começar a estudar, vou entrar dentro das universidades, vou entrar dentro das estruturas do governo, vou tacar terror em vários cantos. Comecei a estudar, comecei a me dedicar. Por quê? Porque eu precisava comunicar mais às pessoas. Aí fiz também um curso, eu sou formado, sou teólogo, e aí o teólogo e também a função ministerial, eclesiástica me deu uma função de eu celebro velório, e eu também celebro casamento. Então eu comecei a celebrar velórios. Eu comecei a aprender coisas extraordinárias com pessoas que estavam morrendo ou à beira da morte. Então tudo isso aqui, durante 20 anos, já se passaram 20 anos, me trouxe experiências incríveis. E agora eu decidi começar a compartilhar eles aqui na internet, tentar ajudar pessoas. Estou escrevendo 4 livros, mas eu vou acabar um agora, em dezembro. Comecei a imersão Propósito de Vida. Para que essa imersão, Júnior? É para ativar pessoas com propósito de vida. Para que essas pessoas possam ajudar pessoas. Outro dia eu falo por que eu comecei essa imersão e qual é o objetivo dessa imersão. Não dá para falar agora. E eu comecei um monte de coisa, um monte de movimento. Estou fazendo live, estou ativando um monte de pessoas. Por quê? Porque eu sei. Foi algo que me sucumbiu, eu vou compartilhar com vocês aqui. Sabe o que foi que me sucumbiu? Porque eu queria resolver várias questões, vários problemas. Por quê? Porque eu senti as dores mais profundas. Eu sei o que é fome, eu sei o que é rejeição, eu sei o que é ser acusado injustamente. Eu já fui perseguido no estado todo. Eu já fui perseguido, caluniado por mais de 600 pessoas. Eu sei o que é calúnia, eu sei o que é perseguição. Eu sei o que é ser injustiçado por pessoas que você amou e ajudou. Eu sei o que é estar doente. Eu sei que é estar doente e não ter o que comer, não ter onde morar, estar com dor, ficar dormindo fora de hospital para conseguir consulta. Eu entendo, eu convivi com pessoas à beira da morte. Eu conversei com pessoas nos últimos minutos de vida, aprendi coisas extraordinárias. E depois que eu entendi muito sobre dor, sobre sofrimento, sobre perder pessoas que nós amamos, pessoas que a gente quer bem, quando eu aprendi tudo isso, eu digo, não, agora eu vou ativar propósito de vida. Porque sabe por que eu estava sucumbindo? Porque eu queria resolver tudo e eu não estava conseguindo mais. Eu queria resolver a causa dos moradores de rua, eu queria resolver a causa das mulheres
que sofrem abuso, que apanham, que são espancados. Eu queria resolver a causa dos ribeirinhos na Amazônia, eu queria resolver a causa das crianças no orfanato, eu queria resolver a causa dos idosos, eu queria resolver o problema daqueles que estão em os psiquiátricos, vivendo em lugares, na psiquiatria, né? Lugares onde as pessoas acabaram surtando. Eu queria resolver o problema das pessoas que estão em fase terminais. Eu queria resolver o problema da saúde, eu estava sucumbindo. E aí eu entendi algo. Sabe o que eu entendi? Que Deus tinha me chamado para ativar propósitos, porque pessoas já nascem com a causa dentro. E aí eu comecei uma jornada, eu estou caçando pessoas na internet para que elas ativem o propósito. Porque uma vez que eu consigo ajudar uma pessoa a ativar um propósito, vou usar um exemplo aqui, tem duas pessoas aqui, a Liz Pellegrini um exemplo da Ivanilda Santos, o que? Através da vida delas, mulheres serão restauradas, porque elas entenderam o quanto é difícil uma mulher sofrer na mão de um homem que não tem princípio nenhum, então elas vão ativar pessoas. Então eu estou atrás de pessoas aqui que vão lutar pela causa do orfanato, do asilo, pessoas que vão lutar a causa dos moradores de rua, pessoas que têm propósito, sabe o que? Consciência e tecnologia, e vão fazer investimentos virtuosos e grandiosos para resolver questões da humanidade. Então eu estou caçando essas pessoas porque eu sei que elas existem, porque eu convivi com muitas delas e porque eu vivenciei, experienciei isso de forma de fato. Então toda a injustiça que causa, tudo que passa na nossa vida, para quê? É Deus preservando a gente em vida, para colocar eu e você, sabe onde? Em lugares estratégicos. Você entendeu? É por isso que você passou todo esse problema, é por isso que você está passando toda essa dificuldade. Sabe por quê? Porque Deus quer colocar você em lugares estratégicos. Não esqueça disso. Tudo que você passa, tudo que você enfrenta é porque Deus quer colocar você em lugares estratégicos. Agora eu vou ler aqui rapidinho para nós encerrar. Eu tinha muito ponto para falar, mas já tem aqui 1h15 de live. Então eu vou só ler aqui o comentário de vocês. A dona Lourdes falou o seguinte: meu Deus, meus sentimentos, eu te admiro muito. Júnior, nada acontece por acaso, Deus te abençoe. A Rita aqui: você é uma pessoa especial, amei e sou muito grata a Deus por ter me dado esse privilégio de te conhecer. Mudou minha vida. Você me ajudando muito, pois entrou na minha vida quando eu perdi eu lembro que você perdeu seu pai e sua mãe. Seu pai e sua irmã, né? E a sua tia. Seu livro vai estar falando sobre isso, eu quero muito comprar. Não, o meu livro, eu vou falar sobre o segredo do seu nascimento. No meu livro eu não